Bom dia, meu irmão, minha irmã. Antes que o barulho do mundo desperte, existe um presente precioso que Deus nos dá: o silêncio da manhã. É nesse instante de calma, quando ainda não fomos engolidos pelas preocupações do dia, que o Senhor nos convida a descansar em sua presença. Esse tempo não é perdido, é um investimento na nossa alma. É nesse silêncio que lembramos que Ele é nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente em todas as horas. A palavra nos diz em Salmos capítulo 46, versículo 10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse convite não é apenas para ficarmos em silêncio externo, mas para aquietarmos também o coração. Quantas vezes corremos tentando resolver tudo sozinhos, carregando pesos que não foram feitos para nós? O Senhor nos chama para entregar, para confiar, para parar de lutar com as próprias forças e simplesmente descansar em Ele. Quando paramos e respiramos na presença de Deus, não estamos sendo passivos. Estamos escolhendo, pela fé, deixar que Ele conduza o nosso dia. Estamos dizendo: Pai, eu confio em Ti mais do que em mim mesmo. Esse momento de quietude é como uma chave que abre espaço para ouvir a voz de Deus, para sentir a paz dele invadindo nosso coração e acalmando as tempestades internas. E eu te pergunto, em que área da sua vida você precisa hoje aquietar-se diante de Deus? Que peso você precisa soltar e deixar nas mãos do Pai? Lembre-se, Ele está contigo, cuidando dos detalhes que você nem imagina. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: Deus é meu refúgio. Assim você declara sua fé e também encoraja outras pessoas que vão ler. Meu querido irmão, minha querida irmã, a vida muitas vezes nos deixa cansados. O peso das responsabilidades, as lutas diárias, as preocupações que parecem nunca ter fim, tudo isso desgasta o coração. Mas existe uma promessa maravilhosa que Deus nos deixou. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías capítulo 40, versículo 31. Esperar no Senhor não significa ficar de braços cruzados, mas sim confiar que Ele está agindo, mesmo quando não vemos nada. É como a águia que, em vez de gastar forças batendo as asas, abre asas e deixa o vento a conduzir. Assim somos nós quando descansamos no cuidado de Deus. Ele nos sustenta, Ele nos carrega, Ele nos faz voar acima das circunstâncias. Talvez você esteja vivendo um tempo de desgaste emocional ou espiritual. Talvez se sinta vazio, sem ânimo, como se as forças tivessem acabado. Mas saiba, quando você dobra os joelhos e coloca sua esperança no Senhor, Ele derrama sobre você um renovo sobrenatural. O cansaço dá lugar à fé, a tristeza dá lugar à esperança, a fraqueza se transforma em força. Meu amigo, minha amiga, não tente carregar sozinho o que só Deus pode renovar. Hoje, entregue suas forças a Ele e permita que o Espírito Santo sopre vida nova dentro de você. E se essa palavra trouxe ânimo ao seu coração, comente aí embaixo: O Senhor é a minha força. Assim você declara sua confiança e inspira outras pessoas a também confiarem em Ele. Jesus nos ensinou algo poderoso sobre a oração. Ele disse em Mateus capítulo 6, versículo 6: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Perceba como o Senhor valoriza a intimidade. Ele não quer palavras bonitas ditas para impressionar os outros. Ele quer o nosso coração sincero. Quando entramos no lugar secreto, pode ser o quarto, pode ser um cantinho na sala, pode ser até dentro do carro parado, estamos dizendo: Pai, só Tu importas agora. Eu fecho a porta para o mundo, mas abro meu coração para Ti. No lugar secreto não existe máscara, não existe aparência, não existe religiosidade. Ali você pode chorar, sorrir, confessar suas fraquezas,
agradecer pelas vitórias, simplesmente ser você mesmo. É nesse espaço de sinceridade que Deus derrama paz, cura e direção. Até Jesus, o Filho de Deus, buscava constantemente estar a sós com o Pai. A Bíblia diz que ele se retirava para orar em lugares solitários. Se o próprio Cristo precisava desse tempo de intimidade, quanto mais nós. E eu te pergunto, você já separou um tempo do seu dia para estar sozinho com Deus? Mesmo que sejam 10 minutos, essa escolha pode transformar todo o seu coração. Se essa palavra tocou você, escreva nos comentários: eu quero mais da presença de Deus. Assim você confirma publicamente o desejo de cultivar intimidade com o Pai. Quando a Bíblia nos diz em Salmos capítulo 46, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, ela está nos chamando para muito mais do que apenas ficar em silêncio externo. Esse versículo nos convida a um descanso profundo, a parar de lutar com nossas próprias forças e deixar que Deus governe cada detalhe da nossa vida. Em um mundo cheio de barulho, correria, notificações no celular e preocupações constantes, parar por alguns minutos diante de Deus se torna um ato de fé. É como se disséssemos: Senhor, eu não preciso resolver tudo sozinho. Eu confio em Ti. Esse é o verdadeiro significado da quietude espiritual. Não é inatividade, mas rendição. Quando nos aquietamos diante do Senhor, abrimos espaço para que Ele fale ao nosso coração. Às vezes, buscamos respostas em tantos lugares, mas esquecemos que a verdadeira direção vem de ouvir a voz dele. É no silêncio que o Espírito Santo acalma as tempestades dentro de nós, nos dá clareza, nos fortalece e nos enche de esperança. Talvez você esteja passando por um tempo de confusão, decisões difíceis ou preocupações que roubam sua paz. Eu te digo, reserva um momento de silêncio na presença de Deus. Feche os olhos, respire fundo, entregue tudo a Ele e permita-se ouvir a voz suave do Espírito. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu confio no Senhor. Essa é uma declaração de fé que vai fortalecer não só você, mas também outros que estão lendo. Meu irmão, minha irmã, todos nós enfrentamos dias em que parece que não temos mais forças. O corpo está cansado, a mente está sobrecarregada e o coração se sente vazio. Mas a palavra de Deus nos lembra de algo poderoso em Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Esperar em Deus não é perder tempo, é confiar que Ele está agindo mesmo quando não vemos nada acontecendo. Muitas vezes queremos tudo para ontem, mas o Senhor trabalha no tempo certo, e o tempo dele é perfeito. Quando esperamos nele, aprendemos a descansar, a confiar e a sermos renovados. Isaías continua dizendo que os que esperam no Senhor subirão com asas como águias. A águia não luta contra o vento, ela se entrega a ele, e assim voa alto sem se desgastar. Da mesma forma, quando entregamos nossas vidas a Deus, Ele nos sustenta e nos leva além das dificuldades. Talvez hoje você sinta que está sem forças para orar, sem ânimo para seguir em frente. Mas Deus está pronto para renovar a sua energia espiritual, emocional e até física. Ele troca o nosso cansaço pelo renovo do Espírito Santo. E eu te pergunto, onde você precisa de renovação hoje? No seu coração? Nas suas emoções? Na sua fé? Entregue a Ele, porque só o Senhor pode restaurar o que está desgastado. Se essa palavra trouxe esperança ao seu coração, declare nos comentários: o Senhor renova minhas forças. Essa confissão é um ato de fé e também pode ser a resposta que outra pessoa precisa ler hoje. Jesus nos ensinou que a oração verdadeira não precisa de plateia. Ele disse em Mateus capítulo 6, versículo 6: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Isso significa que Deus não se impressiona com palavras bonitas ditas em público,
mas com a sinceridade de um coração que se derrama diante dele. Criar esse lugar secreto é separar um momento no nosso dia para desligar o mundo e nos conectar com o céu. Pode ser no quarto, no sofá, durante uma caminhada ou até no silêncio de um intervalo no trabalho. A verdade é que, nesses momentos, não precisamos de máscaras. Podemos falar de nossas fraquezas, expor nossas lágrimas, contar nossas alegrias e simplesmente abrir a alma para o Pai. Ele não rejeita um coração quebrantado. Ao contrário, ele se alegra quando buscamos a sua presença de forma genuína. Até Jesus, o Filho de Deus, buscava o Pai em lugares solitários. A Bíblia nos mostra várias vezes que ele se retirava para orar. Se o próprio Cristo priorizou momentos a sós com Deus, quanto mais nós precisamos disso. Meu irmão, minha irmã, separe esse tempo. Experimente fechar a porta do mundo e abrir a porta do coração. Você verá como a presença de Deus traz paz, renovo e direção. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: quero mais de ti, Senhor. Assim, você declara o seu desejo por intimidade com o Pai e motiva outros a buscarem o mesmo. Existem momentos em que as preocupações da vida tentam roubar a nossa paz. A mente fica agitada, o coração inquieto, e parece que não conseguimos parar para respirar. Mas é exatamente nessas horas que a presença de Deus se torna o nosso refúgio. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa paz não é algo que o mundo pode oferecer. É uma paz sobrenatural, que não depende das circunstâncias. Você pode estar no meio da tempestade, mas o coração continua firme porque sabe que Deus está no controle. Quando oramos e entregamos a Ele nossos medos e ansiedades, algo acontece dentro de nós. O fardo se torna leve, a alma se acalma e o coração encontra descanso. É como se o Espírito Santo colocasse um abraço invisível ao redor da nossa vida, dizendo: Filho, filha, não temas, eu estou contigo. Talvez hoje você precise dessa paz. Talvez existam preocupações que têm tirado seu sono, roubado a sua alegria. Eu quero te lembrar, Deus é maior que qualquer ansiedade, maior que qualquer medo. Se essa palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários: a paz de Deus me guarda. Declare isso em fé e permita que o Senhor renove sua tranquilidade hoje. Meu irmão, minha irmã, o tempo que passamos a sós com Deus não deve terminar quando levantamos da oração. O Senhor deseja que a presença dele nos acompanhe em cada passo, em cada decisão, em cada detalhe do nosso dia. O salmista declarou em Salmos capítulo 16, versículo 8: Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Quando reconhecemos que Deus está sempre conosco, caminhamos com mais confiança, mais firmeza e mais paz. Não significa que não enfrentaremos lutas, mas que em todas elas teremos a certeza de que não estamos sozinhos. A presença do Senhor é o que transforma a rotina comum em um campo de milagres. É o que faz do trabalho uma oportunidade de servir, da família um ministério e até das dificuldades um espaço para testemunhar a fidelidade de Deus. Quando você carrega a presença de Deus, suas atitudes mudam. As palavras se tornam mais doces, as decisões mais sábias e até as lutas parecem menos pesadas, porque não são mais carregadas sozinhas. O Espírito Santo caminha ao seu lado, guiando e sustentando. E eu te pergunto, você tem convidado o Senhor para estar em cada momento do seu dia? Hoje é a oportunidade de entregar a Ele não só a sua oração da manhã, mas também cada passo que ainda vai dar. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: quero andar na presença de Deus.
Assim você reafirma o seu compromisso de viver o dia inteiro debaixo da direção do Pai. Quantas vezes carregamos preocupações, dores e lembranças do passado como se fôssemos fortes o bastante para aguentar sozinhos. Mas a verdade é que nenhum de nós foi feito para viver assim. A palavra de Deus nos diz em 1 Pedro capítulo 5 versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso significa que não precisamos guardar dentro de nós aquilo que só pesa e nos machuca. Deus está nos convidando a entregar. Ele quer que você coloque diante dele o medo do futuro, as feridas do passado e até as dúvidas que hoje rondam o seu coração. Nada é pequeno demais para que ele não se importe, e nada é grande demais para que ele não possa resolver. Quando lançamos nossos fardos aos pés da cruz, algo maravilhoso acontece. Trocamos o peso da ansiedade pela leveza da paz. Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 11 versículo 28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não nos chama para carregar sozinhos, ele nos chama para descansar nele. Meu irmão, minha irmã, talvez hoje você esteja tentando suportar algo impossível sozinho. Mas saiba, você não precisa mais carregar esse peso. Deus está com as mãos estendidas, pronto para receber tudo aquilo que te preocupa. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: eu entrego meus fardos ao Senhor. Esse é um ato de fé que abre espaço para que Deus trabalhe poderosamente na sua vida. Chegamos ao momento de refletir sobre tudo o que Deus nos falou neste tempo de oração e quietude. Quando passamos momentos a sós com Ele, somos renovados, fortalecidos e guiados pelo seu Espírito. Cada palavra lida, cada versículo meditado e cada oração feita no silêncio se transforma em uma âncora para nossa alma. A Bíblia nos lembra em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Confiar em Ele significa caminhar o dia inteiro com a certeza de que cada passo está sob a orientação do Pai. Não precisamos temer, não precisamos carregar ansiedades, pois Ele é nossa força, nossa luz e nosso guia. Ao sair deste momento de oração, leve consigo a certeza de que Deus está presente em cada situação, na rotina do trabalho, nas pequenas decisões, nos desafios e também nas alegrias. Ele é a rocha que não se move, o refúgio seguro que nunca falha e a fonte inesgotável de amor e proteção. Hoje, faça um compromisso com você mesmo. Reserve momentos para estar com Deus todos os dias. Compartilhe sua palavra, viva na sua presença e deixe que Ele transforme sua vida. E lembre-se, cada testemunho, cada oração e cada entrega que você compartilha pode encorajar alguém a buscar o Senhor também. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: vou caminhar com Deus hoje. Declare sua fé e inspire outros a fazerem o mesmo. Que a paz de Deus guarde sua mente, que a força dele sustente seu corpo e que o amor do Pai preencha seu coração. Amém.